vai fazendo, né? Compreende? Da primeira palavra à última, compreende? Elas todas têm que ter um sentido. Compreende? De forma que a primeira é tão difícil quanto a última. Só duas coisas conseguiram desferi-lo até a poesia: o Pernambuco de onde veio e o aonde foi, a Andaluzia. O vacinou no falar rico, e deu-lhe a outra, fêmea e viva, desafio demente. Inverso, dar a ver sertão e Sevilha. É ele. Não é ele, é o trabalho dele. Eu gostaria de ser cineasta. Os dois trabalham com tempo, né? E com a imagem, compreende? Sevilha é a cidade mais encantadora da Espanha, compreende? A carreira diplomática dá oportunidades culturais fantásticas, né? Eu, se não tivesse sido diplomata, minha poesia era completamente diferente, compreende? A Espanha, para mim, foi uma experiência excepcional. A Espanha, não só a paisagem espanhola, eu compreendo, como o homem espanhol, literatura espanhola. Todas as manifestações culturais espanholas me abalam profundamente. Sevilla, la ciudad mejor cortada que he visto. Sevilla, ciudad que viste a la gente a la medida. Justa al tamaño del cuerpo siempre se adapta. Suave y sin dobleces, ropa muy bien cortada. Corte para un hombre solo, no cualquier humano. Solo parece tan chico que es el sevillano. Que al sevillano Sevilla también se abraza, que es como si fuese ropa cortada en malla. Sevilha eu não tive contato com intelectuais, não. Aliás, não havia muitos intelectuais lá mesmo. Eu vivia mais vivendo a cidade, compreende? Gostava de andar na rua, compreende? E no princípio da Caricef tinha um bar, o Corales, onde eu ia sempre, compreende? Chegava ali, tomava um café ou um chope, depois andava a Caricef, no extremo tinha outro bar, a Campana. Compreende? Eu navegava entre um e outro, compreende? Eu julgava que um diplomata que tem uma carreira tão variada como a do João e que também é poeta, que haveria uma relação mais ou menos direta entre essas viagens e a escrita. E comecei a ver que não só não havia, como que o que havia no caso do João era o contrário. Ele insistiu comigo várias vezes que a experiência de diplomata e a geografia não eram o material da poesia dele. O material da poesia dele era a memória. Eu passei minha infância em Engenho de Açúcar, cercado de bois, de cavalo,
São minerais as flores e as plantas, as frutas, os bichos, quando em estado de palavra. É mineral a linha do horizonte, nossos nomes, essas coisas feitas de palavras. É mineral, por fim, qualquer livro. Lá no Recife, antigamente, me diziam que eu tinha nascido em Carpina, né? Mas como ser chamado poeta de Carpina não fosse tão honroso como poeta do Recife, ele se inclinou, né, a dizer que nasceu no Recife, não sei o que. Isso é uma coisa a investigar, né? Porque você sabe que a vida de um poeta não é só feita de verdades, né? Eu tinha um sonho de pesadelo, compreende? Que ela voltando do engenho para o Recife. E o sonho de felicidade era a ida para o engenho. Compreende? Ele é Pernambuco, era. Ele era feito de terra de Pernambuco, misturado com garapa de cana de Pernambuco, entendeu? Com uma pitada de cemitérios pernambucanos. Um pouco de lama do Capibaribe. Ele foi feito com lama do Capibaribe, é isso. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. Eu também sou severino, Severino de Maria. Também trago o mesmo olho de quem viu a ave bala voando na freguesia. Dia e noite, noite e dia. Também trago um cão sem plumas. Ele traça uma linha dorsal de Pernambuco através do rio Capibaribe, que começa no sertão e daí vem acompanhando o rio Capibaribe até chegar no litoral, né? Então é como se fosse uma linha dorsal de Pernambuco, né? E nas margens onde estão todas essas figuras que são os severinos. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Aquele rio é espesso como o real mais espesso. Espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. Um dia eu chego no consulado consultando uma revista que havia aqui, o Observador Econômico e Financeiro. Eu descobri essa coisa, que a expectativa de vida da Índia era de 29 anos e no Recife de 28 anos. Eu fiquei tão impressionado com isso, compreende? Que eu escrevi então O Cão Sem Plumas. Aí Pernambuco não me largou mais. Nem a Espanha, né? Nem Sevilha, né? Dir-se-ia, quando aparece dançando por Sigrijas, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui, dir-se-ia, gestos das folhas do fogo, de seu cabelo, sua língua. Ele sempre foi um cara sóbrio, ele não gostava de dirigir, né? Carro lá em casa era sempre cinza, azul marinho, essas coisas. Chegava na Espanha, teve um Chevrolet daqueles em branco com turquesa, sabe? Depois em Barcelona teve um Impala dourado. Ele baixava um negócio assim nele. Mira si tú eres bonita, mira si yo a ti te quiero, ole. Mira
Mira si yo a ti te quiero, mira si tú eres bonita, mira si yo a ti te quiero, mira si tú eres bonita, mira si yo a ti te quiero. ¡Ole, mi arma! Mira si yo a ti te quiero, que por tu llamarte rosa yo me meto a jardinero, que por tu llamarte rosa yo me meto a jardinero. ¡Ole! Sevilla Mora, Sevilla Mora, Sevilla Mora, déjame que te cante mi arma y emperadora. Se llama a palo seco el cante sin guitarra, el cante sin. Sevilla Mora, Sevilla Mora. El cante sin más nada. Se llama a palo seco al que es desnudo y sobrio, al cante que se canta bajo el silencio a plomo. Sevilla Mora, Sevilla Mora, Sevilla Mora, déjame que te cante mi arma y emperadora. El cante a palo seco es el más solitario. Cantar en un desierto por el sol subyugado. Es igual que cantar en desierto sin sombra, donde solo dispone la voz de cuanto ponga. Hay un poema que se llama Palo Seco, que como grande poeta que es Cabral, captó perfectamente, como nadie nunca más ha hecho en la literatura española, el ritmo del palo flamenco. Esto es una cosa única, que un personaje que conoce relativamente poco este mundo capte con tanta sabiduría el que es el concepto de la música flamenca, que es un concepto de ritmo. A palo seco es tomarse una copa de aguardiente, así sin más, eso es a palo seco, ¿no? Una cosa que se toma, o que se dice, o que se canta libre de aditamentos, libre de envoltorios, es una cosa en sí. Esto Cabral lo ha hecho como nadie, ni Federico García Lorca. Tenía otra música, Federico. Eu sou um sujeito com tendência para sonolência, compreende? De forma que, enquanto muita gente procura dormir, meu esforço é acordar, compreende? E a música me faz dormir, o flamenco me faz acordar. Uma vida diplomática, não sei se foi muito fácil para ele. Não. Ele dizia que ele foi ser diplomata porque ele descobriu que ele queria escrever, ele descobriu que escrever não sustentava a família e ele tinha que sustentar a família. E a diplomacia dava a ele tempo para escrever. Na Suíça, a gente morava numa casa e tinha um termostato, obviamente, aquele frio do cão do lado de fora, 10 graus abaixo de zero. O termostato lá em casa era 28, 30 graus. A gente andava de short dentro de casa. Porque ele dizia, sou pernambucano, a minha casa é território brasileiro e eu quero sentir calor. E atochava na calefação e pronto, entendeu? O Recife, eu acho que esse negócio de pátria para ele, eu não sei, eu tenho a impressão que o Recife estava dentro dele. Como a Espanha estava dentro dele também. O João Cabral foi um anti-viajante por natureza. Ele tinha horror a viagens, não apenas porque as viagens perturbavam, né? Você tinha que se mudar, levar móveis, livros, etc. Como ele tinha medo de avião, medo pânico de avião, de modo que quando ele viajava de avião, ele começava a tomar uísque de manhã, né? Ele viajava inteiramente dopado. A gente nunca pegava avião junto com ele, ele dizia que ele ia morrer num desastre aéreo, então a família dele vinha depois. Uma vez ele me escreveu uma carta, estive em Paris, uma merda, não sei o quê. Ele detestava, toda vez assim, vai mudar de posto, ele viajava, minha mãe desmontava tudo, ele não queria nem saber, ele ia pro hotel, ficava esperando, aí chegava ela com criança, com casa, com tudo, quando estava tudo arrumado, ele voltava. Né? Ele viajar,
Ele queria era ficar no canto dele, lendo e escrevendo. Isso é o que ele queria de verdade. A literatura foi sempre o que me interessou. Compreende? O que me interessava era escrever minha obra, não era conhecer paisagens. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Pum! Tengo el convencimiento que Cabral de Melo llegó a Barcelona de forma oportuna para todos nosotros, los jóvenes intelectuales y pintores, artistas del Dau al Set, el movimiento primero de posvanguardia española. Nos distinguíamos por ser un grupo inquieto que molestaba, que injuriaba, que no era conveniente. Las locuras de aquellos jóvenes eran una rebeldía contra la situación que se habían encontrado. Pero no era una rebeldía pasiva, sino que era una rebeldía activa, es decir, querían hacer cosas, no quejarse, sino transformar. Juan Brossa, poeta buscão, as 7 caras do dado, as 5 patas do cão. Antes buscava, Juan Brossa, místico da aberração, buscava encontrar nas feiras sua poética sem razão. Eles não tinham contato com o mundo exterior, né? Porque a censura não deixava, compreende? Muita da poesia espanhola feita no exílio, compreende? Eles não conheciam. Conheceram porque eu mostrei, porque eu dei os livros, compreende? Brossa me dijo que Cabral lo llevaba aquí y le dijo también que él estaba en el origen. Pues tanto Brossa como Cabral eran hombres libres, por lo tanto esto les hizo entrar en sintonía. Brossa empezaba, Cabral ya era una persona formada, pero los dos iniciaron un camino, los dos estaban circulando por caminos de libertad. Esto yo creo que les unió. Pero para nosotros fue como realmente un manantial de agua fresca, de lucidez mental, para que muchas cosas nuestras que eran completamente larvadas, malentendidas, debido a la presión incluso que teníamos por ósmosis de la cultura del franquismo, no podíamos llegar a entender. La impresión que tengo de él, la primera vez que parece que lo veo todavía, es de que era una persona muy frágil, muy débil, ¿no? Pero en cambio cuando se ponía a hablar era muy convincente, ¿no? Te cogía muy fuerte. Él siempre decía que incluso en una pintura abstracta hay que introducir algún elemento humano que dé una cierta visión del mundo, ¿eh? Que no es una cosa gratuita, sino que hay que dar una pista, aunque sea muy pequeña, dar alguna pista al espectador en el sentido humanista. Yo creo que era un hombre muy sensible para no solo la poesía, sino también para el arte. Na arquitetura eu estou com Le Corbusier, compreende? Eu uma vez li um ensaio dele que ele descrevia o poema com machine à émouvoir. Numa cidade tal Sevilha, só pode dar-se a não prolixa, a que prefere a linha pura. Nela lhe basta o que é nervura. A boa expressão de sua chama é o no vivo e extremo da lâmina, o extremo de ser que cultiva, cujo expressar-se é em carne viva. A Sevilha tá ligado talvez a uma certa
uma certa aventura amorosa, ou a uma certa descoberta amorosa, né? Que ele então tenha conciliado a cidade e a mulher, não é verdade? Inclusive porque as mulheres se parecem muito com as cidades, né? Tem colinas, tem vales, tem caminhos, né? Não há uma luz sobre Sevilha, embora sofra sol e lua. O que há, sim, é uma luz interna, luz que é de dentro, dela estua. Luz de tudo que faz seu estar na vida, vivê-la, a da clara alegria interna, de diamante extremo, de estrela. Cuando leo en Cabral Sevilla, ciudad femenina, inevitablemente pienso, ¿qué ciudad es masculina? Y no tengo respuesta. No puedo decir, desde una poesía austera, a palo seco, como la de Cabral, ¿qué puede significar para él femenino? No lo he comprendido. Pode falar. Olha, eu atribuo a tesão. Acho que não existe muita outra palavra para falar isso, não. Ele tinha uma história especial lá com as ciganas dele, com essa aparência física, quer dizer... E eu acho que era isso, né? Daí eu acho que a gente pode pensar que a Espanha significou uma espécie de banho de sensualidade, ainda que sensualidade mental, porque ele levava uma vida muito metódica, de casa para a embaixada, da embaixada para as livrarias, das livrarias para casa, né? Mas, de qualquer forma, foi um período de sensualidade mental. O sol em Pernambuco leva 2 sós. Sol de 2 canos, de tiro repetido. O primeiro dos 2, o fuzil de fogo, incendeia a terra. Tiro de inimigo. Enquanto eu morei em Pernambuco, eu nunca escrevi sobre Pernambuco. Depois, com o tempo, você vai vendo, compreende, quer dizer? Você vai se lembrando de sua vida lá, da paisagem de lá, compreende, das coisas de lá, compreende? O sol em Pernambuco leva 2 sós. Sol de 2 canos, de tiro repetido. O segundo dos 2, o fuzil de luz, revela real a terra. Tiro de inimigo. Esse recuo é necessário, compreende? Então você vê o que é que dá poesia naquilo, compreende? Aqui o mar é uma montanha regular, redonda e azul, mais alta que os arrecifes e os mangues rasos ao sul. Do mar podeis extrair, do mar deste litoral, um fio de luz precisa, matemática ou metal. Na cidade propriamente, velhos sobrados esguios apertam ombros calcários de cada lado de um rio. Com os sobrados podeis aprender lição madura, um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. E neste rio indigente, sangue e lama que circula entre cimento e esclerose, com sua marcha quase nula, e na gente que se estagna nas mucosas deste rio, morrendo de apodrecer, vidas inteiras a fio, podeis aprender que o homem é sempre a melhor medida, mas que a medida do homem não é a morte, mas a vida. Você, por que se escreve, João? São 5 horas. Eu posso ir lá dentro tomar um remédio? Ele não comentava. Meu pai não era uma pessoa de falar dele mesmo, né? Ele não, a gente sentia isso.
de repente, ele podia comentar a respeito de uma babá que ele teve, vamos supor, mas não, ou de um engenho onde ele morou. Mas não, ai, que saudade, não sei o quê. Ele contava como são a poesia dele, quer dizer, quando ele fala de saudade, quer dizer, em momento nenhum você vai ver saudades. Ele nunca escreveu saudade na vida dele. Ele contava fatos, assim. Quando eu cheguei em Sevilha, que era o berço daquilo, porque Barcelona aquilo era coisa para turista. Sevilha era o berço daquilo. Eu ia muito a esses lugares de flamenco, compreende? Meus amigos eram flamencos, cantores, bailarinas, guitarristas, compreende? Ele detestava festa, qualquer pessoa que conheceu sabia que ele não era chegado. Meu aniversário de 10 anos, cara, rolou a noite inteira, e tinha flamenco, e tinha cantadores e guitarristas, não sei o quê, tipo a noite inteira, aniversário de criança, assim. Bando de cigano em casa, ele ficava festeiro. Uma vez eu estava num lugar de flamenco com a andaluza, e que era bailarina. Nós estávamos assistindo o espetáculo e tinha um cantor de Madrid cantando. Eu perguntei para ela, você gosta desse cantor? Ela disse, não, no exponer, não se expõe. Compreende que tanto o toreio como o flamenco, o negócio é fazer no extremo. Compreende? Você canta no extremo da voz. Assim como o poeta, né? É. Uma poesia, né? Como qualquer coisa, né? El torero también es, el toreo es un baile, ¿no? Y no hay geometría buena sin toreo y el toreo sin geometría no existe. Entonces, cuando se puede bailar una sevillana, cuando se puede bailar distintos palos del flamenco, se nota la relación en que hay. Yo recuerdo que una profesora de sevillanas, una vez, en un preciso momento, para ayudarme a marcar bien el paso y la danza, me comentó con tono sentido, toréame. El torero puede ser creativo y tiene riesgo. El torero tiene riesgo en sí porque hay un animal con dos cuernos como la luna que te puede traspasar. En el flamenco el riesgo es porque uno puede fallarse a sí mismo, ¿no? Porque nadie te va a matar cuando termine de bailar, pero sí, en cierto modo, te tienes que desnudar, lo que decía antes, tienes que entregar parte de tu corazón.
Y eso cuesta trabajo. Y hay veces que sale y surge la inspiración y surge el duende y te dice que me da igual de todo y te desnuda. Para un matador es siempre una ilusión, pero es una incógnita porque es en el único espectáculo que se muere de verdad, porque se está jugando la vida a un hombre ante un animal irracional. Por tanto, es donde hay auténtica verdad en lo que se está haciendo. O segredo do toureiro você bota o pano, mas o pano não é para você fugir do touro. O pano é para você desviar o touro de você. Eles dizem, uma expressão muito boa, que você embarca o touro. Compreende? Você está aqui, o toureiro bom, ele pega a muleta, que é aquele pano vermelho, ele bota aqui, o touro está aí. Compreende? O toureiro bom, ele embarca o touro e desvia o touro dele. Claramente, o mais prático dos sóis, o sol é um comprimido de aspirina. De emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápida sucinta. Sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa, cada noite, sol imuno às leis da meteorologia. A toda hora em que se necessita dele, levanta e vem, sempre num claro dia. Acende para secar a niagem da alma, quará-la em linhas de um meio-dia. Eu vou tomar um remédio e volto em 1 minuto. Tá bom, à vontade. Não. Você sentia, você estava conversando com ele, ele começava a ficar irritado, ia lá e tomava uma aspirina. O primeiro médico que ele arrumava era o psiquiatra. Ele tinha esse negócio de enxaquecas. Ele, quando a gente chegou na Suíça, ele fez uma operação por causa dessa dor de cabeça. Cara, isso é uma maluquice. Ele cortou, porque ele dizia que ele sentia dor de cabeça aqui, então ele cortou um nervo lá que a gente tem aqui, que ele ficou anos sem sentir. Agora, a dor de cabeça continuou,
Agora, isso daqui ficou insensível, entendeu? Ele passou 6 meses ou mais internado, né, numa casa de saúde. De modo que, nessa época, tem até um poema curiosíssimo, né, que os críticos dão muito pouca atenção, que ele fala, ó jardins enfurecidos. Né? Um poema com esse verso que reflete exatamente esse universo fechado, esse universo psiquiátrico em que ele estava. De modo que é muito curioso que o poeta brasileiro, né, considerado o mais lúcido, né, o mais exato, o mais preciso, o mais conciso e, vamos dizer, o mais solar e meridiano, né, tinha passado, quer dizer, muitos meses de sua vida, né, em tratamento psiquiátrico. Você falar de psicanálise para ele não levava muito a sério, não, sabe? Ele achava que era... Curar é com remédio, com comprimido. A gente sentava para comer, eram 25 vidros, assim. Comprimidos e cápsulas e tudo quanto é cor, tamanho, tipo. Me contaba que cuando tenía un dolor muy fuerte y tomaba una aspirina, al cabo de un rato de tomar la aspirina, aunque no le hubiera desaparecido el dolor totalmente, pues ya le venía la inspiración poética. Y era un buen momento para escribir poesía. Olha aí, os Jardins Enfurecidos. Ele titulou esse poema Poesia. Ó jardins enfurecidos. Pensamentos, palavras, sortilégios sobre uma lua contemplada. Jardins de minha ausência imensa e vegetal. Ó jardins de um céu viciosamente frequentado. Onde o mistério maior do sol, da luz, da saúde. É impressionante esse poema. Tem os poetas que compreende que recitam muito. Esses eu não percebo. Agora tem outros que leem prosaicamente, compreende? E esses é assim que eu leio e esses me interessam, compreende? Carinho. Como é que é mesmo? Essa eu fiz no Natal lá com o Paulo. Carinho não é ruim, carinho não é ruim. Murilo é um lírico, Jorge de Lima é um lírico, Mário de Andrade era um lírico, Manuel Bandeira era um lírico, Vinícius de Moraes era um lírico. Assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Eu me lembro que eu estava em Genebra e passou lá o Vinícius de Moraes, que era muito meu amigo, que era um lírico, né? E o Alfredo Valadão organizou uma reunião na casa dele e a filha do Valadão tinha um gravador. E Vinícius cantava aquelas coisas, bossa nova, aquela coisa toda, e falando sempre em coração, né? Aí na gravação da Maria Lúcia, se ouve no meio daquilo minha voz no fundo da sala. Tem que ser de amor, você não sabe fazer, não, né? Dizendo, Vinícius, você não tem outra víscera para cantar? Ele respondeu o quê, João? Ele respondeu, já vem você com seu racionalismo, eu ainda hei de pôr música nos poemas da Cabra. Vamos botar uma musiquinha nisso, né? Sabe aqui que você fala de pedras, aqueles assim? A cabra? A cabra. Musicar a cabra. Isso seria uma tarefa ingente, assim, musicar a cabra. Ele chegou a cumprir essa promessa de botar música em algum poema assim? Não. Não podia, né? Eu achava engraçadíssimo. Ele negócio, não, minha filha, a gente tem que escrever sobre um copo d'água e não sobre saudade ou sobre
emoção. Agora, e a emoção que esse copo d'água está transmitindo? Pô, e essa emoção que você consegue transmitir com um copo d'água, você explica como, não, eu estou construindo um copo d'água, não sei o quê, uma coisa concreta. O amor comeu meu nome, minha identidade e meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia e meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu em meus livros de prosa e citações em verso. O amor voltou para comer os papéis onde refletidamente eu tornara a escrever meu nome. O caso do Cecília Meirelles era uma lírica. O caso do Mon era o menos lírico. Mas assim mesmo tem momentos de lirismo. Na literatura brasileira, Carlos Drummond foi meu grande mestre, sabe? Aquela poesia prosaica, direta, compreende? Só que Carlos Drummond, de vez em quando, cai no discursivo. Ela cai na prosa discursiva, eu nunca caí no discursivo. Cabral tenía este poder y admiraba el toreo, la sencillez, la precisión, donde no faltaban ni sobraban actos, se tenían que hacer los actos precisos y en este aspecto yo creo que sintonizaban la poesía de Cabral. Por esto le interesaba. Y también por esto le interesaban algunos toreros y otros no. Eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto. O toureiro mais agudo, mais mineral e desperto. O de nervos de madeira, de punhos secos de fibra. O Manolete ficava parado, não dava um passo atrás, o touro que se desviava dele. Eu vi muitos toureiros bons, mas como Manolete eu não vi, não. Eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. Manolete deu estocada perfeita, mas na hora em que ele levava a estocada, ele pegou Manolete e rompeu a femoral. Ele caiu morto para um lado, Manolete caiu para o outro. Eu tinha um amigo que era amigo dele, que me disse: que pena você não ter conhecido Manolete. Eu não vi duas pessoas tão capazes de ser amigas uma da outra. Ele disse: se eu conhecesse Manolete, se eu tivesse conhecido, eu seria o maior amigo do Manolete, Manolete seria meu maior amigo, sabe? Quer dizer que nossas personalidades rimavam. O que vive fere. O homem porque vive choca com o que vive.
viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida, o silêncio, o som no corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele rio. E é espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. O dia que se adquire cada dia, como uma ave, que vai cada segundo conquistando seu voo. Antes de morrer, ele me pediu para pegar as obras completas dele e ler A Indesejada da Gente, uma série de poemas dele com relação à morte. E eu comecei a ler, né? E ele não gostava que não pode interpretar, não. Para ele ler, e parar no final do verso, mesmo se for aquele verso que não, tem que parar e tal. E eu comecei a ler do jeito mais neutro possível. Cara, ele ficou tão deprimido. Ele falou assim, eu não sabia que isso era tão pesado. Não, eu falei, falar sobre a morte, né? Eu estava na casa do Rubem Braga, hospedado com ele, eu estava de passagem aqui pelo Rio, e foram lá umas moças fazer uma entrevista comigo, compreende? E eu então falei do meu pavor da morte, né? Aí o Rubem Braga, que era um grande osador, disse, você fala tanto em medo do inferno que vão acabar criando um inferno só para você. O homem sem alma quem é? É o sujeito que o João construiu para si, né? É o poeta que ele inventou, que ele não só inventou uma poesia, como ele inventou uma atitude poética. Por que a gente tem essa impressão de que a poesia é uma espécie de música popular sem música? Eu sou contra isso, entende? Quer dizer, eu acho que a poesia não é uma coisa para ser lida com distração, com o pé nas costas. Porque minha poesia lida uma vez, ela não é lida, ela é mal lida. Cabral, y creo que es verdad, tiene una vida de sombras y tiene una obra de luces. Es posible que tuviera una vida de sombras. Yo lo vi un solo día en mi vida, pero había sombra en su mirada, en su gesto. Pero estoy segura que escribía para salvarse. Eu nunca fiz outra coisa na vida senão ler, compreende? Por isso que eu acho esse castigo de ficar cego, compreende? Um castigo violento que Deus me deu, compreende? Porque minha vida foi sempre ler, compreende? Coisa, por exemplo, dessa minha obsessão de Pernambuco, eu fico pensando às vezes se não é exatamente porque eu, como diplomata, fui sempre obrigado a não morar lá. Está compreendendo? O que eu gostaria, no fundo, era que Pernambuco fosse um país independente e que eu fosse embaixador do Brasil em Pernambuco.